E nós temos também o Leonardo Coutinho Rodrigues, que é psicanalista e atua no projeto Pulso Clínica Social de Psicanálise. Eu vou passar a palavra para o Leonardo e depois a gente comenta, tá? Leonardo. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer ao Marcos pelo convite. Ele não sabe, mas eu estou numa posição um pouco excêntrica, porque eu não sou pesquisador. Então, o objeto que vou apresentar para vocês, ele não foi previamente concebido no campo teórico. Mas ele não sabe dessa anedota, mas o dia que ele me mandou falando, Léo, você não gostaria de falar no encontro do Laboúbe, que a gente vai falar, explicou como era a primeira vez que esse projeto, eu estava num colóquio de psicanálise na PUC, aqui em Campinas, foi a primeira vez que a gente foi convidado a falar sobre esse projeto. E foi um esforço para a gente ler aquilo que a gente escutava naquele lugar. Eu falei, poxa, é a segunda vez que a gente está sendo chamado, então é possível ver algo aqui? Então eu trago para a mesa, põe na prova, né, essa possibilidade dessa proposta enquanto artefato de leitura. É daí que eu parto. Trata-se de um coletivo de psicanalistas que sustentam pelo desejo uma clínica pública de psicanálise, chamada Pulso Clínica Social de Psicanálise, que é localizada na Vila União, aqui em Campinas, abrigada na Maloca, uma ocupação de arte e cultura urbana, lá na Vila União. O propósito da Pulso era, a princípio, simples: a escuta pela escuta do que está silenciado em sua posição social. Ou ainda, uma escuta livre de determinismos prévios de um lugar saber social que usualmente não chegam aos nossos consultórios centralmente localizados. Escutar aquilo que não nos fazia ruído. A Vila União, então, desejamos nos deslocar na posição da douta ignorância, como Lacan chamou a posição do psicanalista, como suporte ao sujeito para que encontre efeito de sentido em sua própria palavra. A clínica tomada em si funciona como funcionaria nos bairros economicamente mais abastados. Atendimentos individuais, horas marcadas, semanal, poltrona, divã e por aí vai. Mas ali não cobramos pelas sessões. Além desse funcionamento clínico usual, nós, analistas que sustentamos a Pulso, nos reunimos quinzenalmente para um grupo de estudos nosso, de teoria psicanalítica mesmo. E uma vez por mês fazemos uma supervisão coletiva dos casos que atendemos ali, com uma analista supervisora de fora que gentilmente se dispôs a participar do projeto como supervisora. Essa experiência, como um todo, é o que nos torna possível a existência da Pulso. Deste funcionamento, de modo isolado, nenhuma contradição a princípio se instaura dentro da clínica psicanalítica tradicional. E ela é isso mesmo, uma clínica pública, uma clínica psicanalítica em modos tradicionais. Mas cremos que não só. O que atravessa radicalmente, no entanto, é a condição da margem. A escuta da fala historicamente subtraída, expropriada e exilada. Aos exilados de sua condição de fala, a eles propomos a escuta psicanalítica. E esse simples fato, então, muda tudo. No sujeito da vida nua, o Homo Sacer, de George Agamben, naquele a quem nada se deve prover, posto que não é imputável à morte, uma ideia de necropolítica de Mbembe, cada vez mais comum na palavra portada pelo chumbo, supomos que há a possibilidade do desejo. Supomos que do desamparo fronteiriço o sujeito possa aparecer. E digo supor porque é de uma aposta propriamente dita que se trata. Uma aposta no simbólico pelo simbólico. Pela escuta psicanalítica, pelo empréstimo de um tempo à linguagem, acreditamos que seja possível perfurar a relação imaginária do eu ou você, em que a relação do sujeito e objeto nunca fazem laço, além de toda a agressividade que esse imaginário comporta. Por essa via, supomos a possibilidade de nominação pela qual o sujeito faz subsistir nos objetos uma certa consistência. Aqui eu estou tomando emprestado do Lacan.
sustentando no tempo pela palavra, ou seja, é possível sustentar uma relação com o outro. Queremos crer que pelo uso específico da palavra, a palavra que faz surgir o desejo, possa se criar uma nova possibilidade de laço decaído do eu ou você. Em um belo ensaio intitulado Experiência e Pobreza, de 1933, Walter Benjamin lê de sua época o que chamou de decadência da transmissibilidade da experiência. O boca a boca geracional teria minguado com o monstruoso desenvolvimento da técnica. Assim, cito Walter Benjamin, na época, Primeira Guerra Mundial, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos 10 anos seguintes não continham experiências transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. Citação do texto. Benjamin propunha, então, uma nova ideia de barbárie, ele chamava isso de barbárie, que surgiria da própria barbárie, um conceito novo positivo dessa barbárie, que dessa pobreza de experiência, da qual nada se pode comunicar, ou muito pouco, certos sujeitos bárbaros, implacáveis em seu ímpeto construtor, fossem impelidos a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir-se com pouco. Ora, e este lugar saber, a qual nos dispomos a escutar, Ana Villeneuve, que vai provisoriamente, que aqui estou provisoriamente chamando de fronteira, não sei a precisar esse conceito, não está radicalmente desmoralizado na experiência da palavra pelo silenciamento na polis, na cidade? Pois se é isso que lemos, essa inventividade bárbara pode ser aqui tomada de empréstimo de forma bem apropriada ao que nos propomos. Da crise social e da extrema pobreza da experiência social, que impele a grande maioria à margem e além dela, tentamos fazer surgir uma nova possibilidade de comunidade, desancorada da individuação pelos predicados, que no extremo poderia se nomear entre o sujeito possível de vida e o sujeito marcado para morrer. E recriar na possibilidade do sujeito como ser tal que, com todos os seus predicados, de todo modo, importa, em uma relação original com o desejo, que eu tomei emprestado essa ideia de Agamben também, que ele chamou esse sujeito de o sujeito, o ser qualquer, em seu texto A Comunidade que Vem. Um ser que ele chamou de inessencial, que em seu modo próprio de ser tem lugar na comunidade. E o que é que me permite ler dessa nossa curta trajetória prática, que neste mês completou 1 ano e meio de funcionamento? Pegarei um traço particular. O trauma parece ser uma marca que se repete nesta fronteira. Ora, ao apontarmos que no trauma não existe somente repetição e atualização do próprio trauma, ao oferecermos dizendo, sim, não interessa escutar o seu sonho, toda uma possibilidade de criação de uma outra imagem, que não a imagem do trauma, se abre para o sujeito. A repetição se acrescenta sempre um a mais. Há sempre um mais além da palavra, que é o próprio mundo semântico da linguagem, que possibilita criar a ressonância de todos os seus sentidos. Emprestamos-nos, portanto, por meio da linguagem, a possibilidade de construção de uma história daquele sujeito, que, atualizada como rememoração, cria movimento e muda a posição do sujeito. Em um belíssimo texto recentemente publicado, o psicanalista Christian Dunker, chamado Oneiropolítica, Alegorias da Violência no Brasil Contemporâneo, que ele faz uma interessante leitura do filme Bacurau, do Cláudio Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. Ele chama Oneiropolítica como a restauração da nossa capacidade de sonhar
de olhar para o lado e de coabitar várias temporalidades contraditórias. Uma redefinição das nossas formas de desejar que superem a regressão da biopolítica para a necropolítica. Achei interessante tomar isso porque no trauma, basicamente, é por aí que a gente quer operar. Vejam, é neste nó que o artefato se é que é um artefato, que eles apresentam tenta operar. Onde está suposto o apagável, retirável do mapa, todas as bacuraus marginais do território urbano e rural, propomos uma restauração da capacidade de sonhar e da construção do desejo, pela eficácia simbólica com a qual trabalhamos na psicanálise. Ora, mas toda essa operação, que nada mais é que uma aposta, como disse, não é propriamente ou apenas um atravessamento pela psicanálise da fronteira, disso que estou chamando de fronteira. Mais do que isso, é propriamente a fronteira que fará furo no saber psicanalítico. Seremos por ela atravessados. E é também isso que precisamos saber escutar, pois a fronteira, além de uma posição geográfica, é também um saber constituído, uma linguagem constituída, um modo outro de fazer a cultura. E é dessa escuta é que pensamos ser possível a destituição da posição de uma psicanálise um tanto palaciana, pois que a radicalidade da psicanálise e o discurso próprio da psicanálise nada tem a ver com o reposicionamento do sujeito em seu lugar prévio e socialmente constituído, ou sua reconciliação com uma percepção imaginária de uma unidade que o sujeito tem da sua própria imagem. Não. O desejo tem um caráter radicalmente rasgado, barrado, dividido, via pela qual o sujeito cindido pode se desvincular das vias da alienação de si próprio ou da destruição do objeto do outro pela negação. E é nesse discurso rasgado que nos implicamos, de modo que apostamos em uma nova possibilidade de laço social, possamos atravessar e sermos atravessados, dando lugar a uma comunidade que vem. Fiz o meu caetanista que sou. Onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Onde vês essa proposta, onde vês o corpo que cai, supomos o desejo. É isso.